O som da panela borbulhando suavemente naquela pequena cozinha de madeira era completamente diferente de qualquer manhã que Jack já havia vivido antes. Não havia empregados, não havia luxo, não havia pressa, apenas o cheiro simples de comida quente se espalhando pelo ar frio da montanha. E ele, de pé diante do fogão, mexia com cuidado como se aquele pequeno gesto tivesse um significado muito maior do que apenas preparar o café da manhã. Porque tinha. Tien, ele chamou, virando-se levemente. Já acordou? Nenhuma resposta imediata. Apenas o som leve dos passos. E então ela apareceu. Cabelos presos de forma simples. Rosto ainda um pouco cansado. Mas, tranquila. Diferente. Mais suave. Como alguém que estava tentando reconstruir algo dentro de si. Jack sorriu. Vem, senta, eu fiz para você, disse, puxando a cadeira. Ela olhou para a mesa. Comida simples. Mas feita com cuidado. E algo dentro dela se moveu. Você não precisava, disse baixinho. Eu queria, respondeu ele. Sem hesitação. Ela sentou. Provou. E por um segundo, o silêncio foi confortável. Mas não vazio. Porque agora, havia algo entre eles. Algo novo. Algo que mudava tudo. Jack olhou para ela. Depois, para o ventre dela. Ainda discreto. Mas já real hoje, a gente vai no médico, disse. Ela assentiu. Sem falar muito. Mas o olhar já não era tão distante como antes. Depois do café, os dois saíram juntos. A estrada de terra. O ar fresco. O mundo simples. Mas agora, compartilhado. Jack carregava as sacolas. Ela caminhava ao lado. Devagar. E pela primeira vez, pareciam uma família. No mercado da pequena cidade, tudo era diferente do mundo que ele conhecia. Pessoas simples, vozes altas, trocas diretas. E Jack observava tudo com atenção, mas também com algo novo dentro dele. Um sentimento que não vinha de status ou dinheiro, mas de pertencimento. Você ainda não se acostumou, né? Putin perguntou. Het ben boa on hadili. Ele sorriu. Acho que nunca vou, mas eu gosto. Ela não respondeu. Mas o canto do lábio quase sorriu. Horas depois, a clínica. Pequena. Simples. Mas suficiente. Jack segurava a mão dela. Firme. Como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E era. Respira, ele disse. Ela olhou para ele. E dessa vez, não puxou a mão. O exame começou. O som do aparelho. O silêncio. E então, o médico sorriu. Parabéns, disse. É um menino. O mundo parou. Jack congelou por um segundo. O menino, repetiu. O médico assentiu. Soravel. E aquilo foi tudo. Jack riu. De verdade. Como não fazia há muito tempo. Ele olhou para Tetien. Os olhos brilhando. Você ouviu, disse, emocionado. Um filho, nosso filho. Ela olhou para ele. E pela primeira vez desde tudo o que aconteceu, se permitiu sentir. Mas ainda, com cuidado. Jack não conseguiu se conter. Saiu da clínica já pegando o telefone. Eu preciso contar para ela. Tetien não disse nada. Apenas observou. Porque sabia que aquilo não seria simples. A ligação foi atendida. Jack. Mãe, você vai ser avó, disse ele, sem esconder a felicidade. Silêncio. Do outro lado. Do que você está falando? Veio a resposta fria. Tien está grávida, é um menino. Ele continuou. Outro silêncio. Mas dessa vez, diferente. Você tem certeza? Perguntou ela. É alegria, dele vacilou. O médico acabou de confirmar, disse. Mas a voz dela mudou. Isso não significa nada. O mundo de Jack travou. O quê? Depois do que aconteceu, você realmente espera que eu acredite, disse. As palavras vieram duras. Doritas. Cruéis. Jack apertou o telefone. Mãe, para com isso. Você nem sabe se essa criança é sua, ela continuou. O silêncio caiu. Passaram. Perigoso. Mãe, Jack disse, agora com a voz baixa. Cuidado com o que você fala. Eu estou sendo racional, respondeu. Se quiser que eu reconheça, faça um teste de DNA. Aquilo foi longe demais. Você perdeu a noção, ele explodiu. Putin, ao lado,
Ouvi. E o coração apertou. Eu estou protegendo nossa família, ela rebateu. Você já destruiu minha família uma vez. Jack gritou. E agora quer fazer de novo. O silêncio do outro lado foi imediato. Mas não durou. Se essa criança for mesmo sua, prove. E a ligação caiu. Jack ficou imóvel. Respirando passado. A mão tremendo. Tetien não disse nada. Apenas ficou ali. Em silêncio. Mas o olhar mudou. Ela não acredita, Jack disse, quase sem voz. Tetien abaisuku o onha. E pela primeira vez, o passado voltou com força. A dúvida. A dor. Aquele momento. Ela levou a mão ao ventre. Como se estivesse protegendo. Mas também, com medo. Jack percebeu. E se aproximou. Eu acredito, disse. Simples. Firme. Mas será que isso era suficiente? O vento passou pela rua silenciosa, levando consigo a alegria que existia minutos antes. E deixando no lugar um novo conflito. Mais profundo. Mais difícil. Porque agora, não era só amor. Era confiança. Era sangue. Era família. E às vezes, isso é ainda mais complicado. O som do vento atravessando as montanhas naquela manhã era mais frio do que de costume, não porque o clima tivesse mudado, mas porque algo entre eles havia se tornado mais pesado, mais difícil de ignorar. E mesmo que Jack ainda estivesse ali, ao lado de Tetien, tentando manter tudo como antes, havia uma sombra que não desaparecia, uma dúvida que não era dele, mas que agora existia. E dúvidas, mesmo quando não pertencem a nós, ainda machucam. Tetien acordu en tekdili. Como sempre. Mas não foi para cozinhar. Não foi para trabalhar. Ela apenas ficou sentada. Em silêncio. A mão repousando sobre o ventre. Pensando. Relembrando. Aquela noite. Aquele erro. Aquela dor que ela tentou enterrar. E agora, voltando. Jack acordou logo depois. Percebeu. Algo estava diferente. Tien, chamu suaven. Ela virou o rosto. E tentou sorrir. Mas não conseguiu completamente. Ele se aproximou. Ajoelhou-se diante dela. Você está pensando no que ela disse, afirmou. Não era uma pergunta. Ela não negou. Eu não queria, mas, disse, a voz baixa. E se? Jack imediatamente segurou as mãos dela. Não, disse firme. Não tem se. Mas ela desviou o olhar. Porque agora, não era só sobre confiança. Era sobre medo. Antes que ele pudesse dizer mais, o som de um carro. Inesperado. Naquele lugar. Os dois se viraram. E quando viram, o coração de Jack apertou. Ela veio, murmurou. O carro parou. A porta se abriu. E a mãe dele desceu. Elegante. Impecável. Deslocada. Como sempre. Mas agora, ainda mais fria. Os moradores começaram a olhar. O silêncio da aldeia mudou. E o confronto, finalmente chegou. Então, é aqui que você decidiu viver, disse ela, olhando ao redor com desprezo disfarçado. Jack deu um passo à frente. Você não precisava vir. Eu precisava ver com meus próprios olhos, respondeu. E então, o olhar dela caiu sobre Tetien. E depois, desceu lentamente. Até o ventre dela. O silêncio ficou pesado. Então é verdade, disse. Mas não havia alegria. Apenas desconfiança. Eu não vim discutir, continuou. Eu vim resolver. Jack já sabia. E não gostou. Mãe, não começa teste de DNA, ela disse, interrompendo. Hoje. O ar congelou. Tetien ficou imé. Como se aquelas palavras fossem um golpe direto. Não, Jack respondeu imediatamente. Mas ela não recuou. Se você não tem nada a esconder, não deveria ser um problema. Tetien fi nam falu. E se eu disser que não quero? Perguntou, a voz calma, mas firme. A mãe de Jack a olhou. Diretamente. Então eu vou assumir que essa criança não é da minha família. O silêncio caiu. Brutal. Jack explodiu. Chega, gritou. Você não tem direito, eu tenho todo o direito, ela respondeu. Esse filho carrega o nome da nossa família. Esse filho é meu. Jack rebateu. E eu não preciso provar nada para você. Mas a dúvida já estava ali. Pequena.
mas presente. Tu sentiu. Ela olhou para Jack. E viu. A Hezekiah. Quase invisível. Mas suficiente. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Ela deu um passo para trás. Silenciosamente. Tien, Jack chamou. Mas ela já estava olhando para baixo. Para o próprio ventre. Respirou fundo. E então, tomou uma decisão. Eu faço o teste. O mundo parou. Não, Jack disse imediatamente. Você não precisa, mas ela levantou a mão. Imp Dindal. Eu preciso, disse. A voz tranquila, mas quebrada por dentro. Não por ela, continuou, olhando para Jack. Por nós. O silêncio ficou pesado. Porque aquilo não era apenas uma prova. Era uma tentativa de salvar algo que já estava se rachando. Dias depois, o resultado chegou. A pequena clínica. O mesmo lugar onde ouviram pela primeira vez que teriam um filho. Mas agora, o clima era outro. Tensão. Frio. Definitivo. O médico segurava o envelope. E olhou para eles. Podem abrir. Jack não se moveu. Tetien também não. Até que, ela pegou. As mãos tremendo levemente. Abriu. Lu. E o tempo parou. Os olhos dela se encheram. Mas não de dúvida. De confirmação. Ela virou o papel lentamente. Mostrou para Jack. E depois, para a mãe dele. Compatibilidade genética. 99.9%. Silêncio. Total. A mãe de Jack não disse nada. Mas o rosto mudou. Pela primeira vez, sem palavras. Jack respirou fundo. Como se estivesse recuperando algo que nunca deveria ter sido questionado. Ele olhou para Tetien. Mas ela não olhava para ele. Não imediatamente. Porque agora não era mais sobre provar. Era sobre confiar. E isso já tinha sido quebrado. Você conseguiu o que queria, disse ela, olhando para a mãe de Jack. Depois, olhou para Jack. E pela primeira vez, havia distância de verdade. Mas algumas coisas não voltam. O silêncio caiu. E dessa vez, ninguém tinha resposta. O vento passou pela porta da clínica. Levando-se, deixando apenas as consequências. E ali, mesmo com a verdade provada, nem tudo estava resolvido. Porque às vezes, a dúvida deixa marcas mais profundas que a mentira. E o amor precisa de mais do que provas. Precisa de confiança. E a deles ainda precisava ser reconstruída. Ou talvez já fosse tarde demais.